corações preparados, ouvidos atentos ao que Deus vai falar nessa noite. O que é cura? A cura nada mais é do que voltar ao estado original. Por quê? Pela lei, se você estudar a lei, há uma lei que diz assim, que não existe frio. Quem está com frio aí? Tá, pastor, esses dias eu não vejo a hora de chegar o calor, eu detesto o frio. Nossa, o frio me deixa incomodado, eu gosto de verão, eu gosto de praia. Né? Eu gosto de ficar sem camisa, e agora não dá para ficar sem camisa, né? Mas o frio, se você for ver pela lei que existe, ele não existe. O frio não existe. O que existe é ausência de calor. Interessante isso. Não existe frio, existe ausência de calor. Porque o normal é a gente ter o calor. E quando o calor não está perto de nós, a temperatura então cai e a gente sente aquela sensação de falta de calor. E a gente chama essa sensação de frio. Olha que interessante. Então o frio não existe. Então, debaixo dessa teoria, eu também acredito que a doença, a enfermidade não existe. Como assim, pastor? Eu fico doente, eu sinto a dor no meu corpo, eu descobri que eu estou com tal doença, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu não consigo ficar sozinho, não sei o quê. A doença, assim como o frio, não existe. Simplesmente o que existe? A ausência da perfeição que Deus criou. Porque Deus não criou você doente. Deus não me criou doente. Deus não nos criou imperfeitos, porque a enfermidade nada mais é do que um defeito. E uma coisa é verdade, nós não viemos com defeito de fabricação. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você não veio com defeito de fabricação. Amém? Olha para outra pessoa e fala a mesma coisa. Fala: você não veio com defeito de fabricação. Olha para quem está atrás de você, fala: você não veio com defeito de fabricação. Amém? Só fica de máscara. Amém? Só fica de máscara, só não tira, que aí a teoria está certa. Então não existe doença, o que existe é ausência da cura. O que existe é ausência da perfeição. Deus não nos criou doentes. Então a cura nada mais é do que voltar para o estado em que Deus me criou. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso? Você sai daquilo que Deus criou, então você fica doente. Mas quando você volta, por isso ele fala aqui em Jeremias 3:23, ó, filhos rebeldes, voltai e eu curarei as vossas rebeliões. Então quando ele fala isso volta para mim. No momento que você sai da minha presença, você fica doente. Então volta para mim. E por mais que você não fique aparentemente doente, longe de Deus você está doente. Longe de Deus você é doente. Longe de Deus, ainda que você esteja fisicamente tudo bem, você está doente. E como eu posso ser curado? Como eu posso ser curado? Primeiro, reconhecendo que eu estou doente. Ninguém pode ser curado se disser assim: eu não preciso de cura. Por isso que Jesus falou: o são não necessita de cura. Quem necessita de cura? Os doentes. Por isso que a igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas. Se você procura uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Porque a igreja, ela nada mais é do que um hospital, aonde tem pessoas enfermas, doentes, cheias de defeitos, cheias de deformações, cheias de fragilidades. Onde tem ser humano, tem fraqueza. A carne é fraca, Jesus já falou isso. Então, ou seja, o homem perdeu a perfeição. Quando? Pergunta para mim, quando, pastor? O homem perdeu a perfeição quando ele pecou. Então, o acelerador que fez o homem perder a cura, a perfeição que ele tinha, foi o pecado. O homem, quando pecou, Adão, que foi o primeiro homem, quando ele peca, ele não era doente, Adão não era doente, era tudo mil maravilhas. O lugar que eles moravam chamava como? O lugar que Adão e Eva moravam chamava como? Paraíso. Eles estavam no paraíso, o jardim do Éden, um lugar onde tudo acontecia sem eles fazer nada. Simplesmente eles só estavam ali para comer, beber e se alegrar. Quem não quer viver uma vida assim? De não ficar doente, de não ficar velho. Olha só a vida que eles tinham. Mas quando Adão peca,
quando Eva peca, eles saem da perfeição, eles perdem a perfeição. E o que vem para a vida do homem depois que ele faz isso? Doença, enfermidade, maldição. Tudo por quê? Porque eles saíram da presença de Deus, porque eles tocaram naquilo que não era para tocar. Só que eu não vim aqui para falar de tristeza, eu vim aqui para falar que há um caminho para nós retornarmos e sermos curados, e esse caminho é Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ainda que você se afastou de Deus, e por isso veio na tua vida enfermidades espirituais, enfermidades na tua alma, enfermidade financeira, enfermidade no casamento, enfermidade profissional, enfermidade interior, hoje Jesus está te apresentando, volta para mim, filho rebelde, porque eu curarei a tua rebelião, e eu vou fazer você ser exatamente aquilo que eu te criei para ser, perfeito, na minha presença. E Jesus, Ele pode fazer isso. Por que só Jesus pode fazer isso? Porque Jesus foi o único que não ativou aquilo que tira o homem do estado original. Todos os homens pecaram. Gálatas 3:23, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas Jesus foi o único homem que ele não pecou. E como ele não pecou, ele teve o estado original desde que ele nasceu. Jesus não pecou nem quando nasceu. Por quê? Porque ele não nasceu de uma relação sexual normal. Jesus nasceu através de uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então José, ele não teve relação sexual com Maria para Jesus nascer. Então Jesus nasceu daquilo que foi espiritual, daquilo que foi perfeito. E como ele caminhou e nunca pecou, ele morreu perfeito, ou seja, ele morreu no estado original. Ele foi para a cruz no estado original, sem dever nada. E aí por que ele fez isso? Por que ele foi para a cruz sem dever nada? Para que ele pudesse nos devolver também o estado que Deus nos criou. Então eu posso entender que a cruz representa a minha cura, amém? Quando você olha para a cruz, então, você está olhando para a tua cura, você está olhando para o caminho que te leva a ser novamente a perfeição que Deus te chamou para ser. E essa noite você vai enxergar essa verdade em nome de Jesus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na moda, né, isso daí. Agora, João 8,36, vocês sabem? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então hoje, Jesus Cristo quer te levar ao teu estado original. Hoje, Jesus Cristo quer te curar. Hoje, Jesus Cristo quer curar todas as áreas da tua vida, amém? Jesus quer te dar plenitude em todos os aspectos, para você ser uma pessoa preenchida, para você realmente ter satisfação de vida, porque o fato de você estar vivo, respirando, não significa que você está vivendo uma vida satisfeita, uma vida plena, uma vida abundante. Porque João 10,10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para dar vida, e vida com abundância, amém? Satanás, ele não pede licença quando ele vai entrar na vida de alguém, mas Jesus, ele é cavaleiro. Quando ele vai entrar na vida de alguém, ele bate na porta, ele não entra sem pedir. Apocalipse capítulo 4, versículo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje, se você quiser, você vai sair daqui para viver a tua cura. Hoje, se você quiser, todas as áreas da tua vida serão curadas. Mas o que você precisa? Reconhecer que você é doente. Oh, pastor, misericórdia. Não só você, eu também. Eu também preciso reconhecer, Senhor, tem áreas da minha vida que eu ainda sou doente. O Senhor precisa me curar. A mesma coisa o bêbado. O bêbado nunca assume que é bêbado, ou assume? Você conhece bêbado? Bêbado assume que é bêbado? Não. Contei de manhã. O bêbado passou na porta da igreja. Estava uma gritaria, né? Porque igreja de crentes grita. Aí o bêbado falou assim, Sandrinha, o que está acontecendo aí? Por que esse povo está gritando? Aí o segurança, o Alan, falou assim, não, é porque Jesus está operando lá dentro. Aí o bêbado falou, então ele não deu anestesia, hein? Porque eles estão gritando. Por que grita desse jeito?
que crente grita? Jesus opera sem anestesia. Misericórdia. Você sabe do bêbado que se batizou? Sabe, Pedro? O bêbado foi se batizar. Ele viu uma fila, porque bêbado vê fila, entra. Entrou na fila do batismo, sem saber o que estava acontecendo. O pastor abaixava a pessoa, falava, viu Jesus? Vi, levantava. Chegou na vez dele, baixou ele, viu Jesus? Ele, não vi nada não. Baixou de novo, viu Jesus? Ele, não viu nada de novo. Baixou a terceira vez, viu Jesus? Ele, peraí pastor, chega, eu estou quase me afogando aqui. O senhor tem certeza que ele caiu aqui nessa água? Tem certeza que ele caiu aqui nessa piscina? Bêbado nunca assume que é bêbado. Ah, só um copinho. Eu não sou viciado. A pessoa que é viciada em alguma coisa, ela sempre acha que vai conseguir parar. Para a gente ser curado, o primeiro passo é reconhece que você precisa de cura. Reconhece que a tua vida não está, aparentemente está tudo bem. Apocalipse, o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, vocês precisam enxergar, vocês pensam que vocês enxergam, mas eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para que vocês possam ver. Você pensa que você é cego, você se vê e parece que está tudo bem na sua vida, mas quem enxerga com olhos realmente profundos, que consegue enxergar o teu estado, que não está, se você não está no estado que Deus quer, você não está no estado original, e quando você não está no estado original, você está realmente no estado lastimável, e aí você não entende que você precisa sair dessa lama que você está, mas Jesus enxerga que você precisa sair dessa lama que você está, e hoje eu creio que haverá essa cura, e o Senhor vai nos mostrar, e nós vamos primeiro reconhecer que nós precisamos de cura. Abra sua Bíblia comigo, em João no capítulo 5, quem não tem Bíblia pode ser no celular mesmo, né? João capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem está em casa pode ver na tela aí. João 5, versículo 1. Posso ler? Vocês acharam? Conversa comigo, estou me sentindo sozinho. Vocês acharam? Amém. João capítulo 5, versículo 1. O que diz? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, fala, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Pavilhões são degraus, tá? Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Leia o 5. Estava ali um homem enfermo, quantos anos? 38 anos, quer dizer que ele não nasceu doente, ele nasceu perfeito, mas ficou doente durante a sua vida. E quanto tempo ele ficou doente? 38 anos, versículo 6. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, o que Jesus perguntou? Queres ser curado? A pergunta que Jesus está fazendo para nós aqui nessa noite é, você tem consciência que você está doente em muitas áreas da sua vida? Ou até em todas as áreas da sua vida? Você tem consciência que a tua condição espiritual, se você está longe de Deus, se você não está diante da palavra, você não está obedecendo a palavra, se você se compara com a palavra e falta muita coisa, então representa que você ainda está doente, você tem essa consciência, amém. Primeiro passo. Agora o segundo passo, você quer ser curado? O segundo passo que Jesus nos pergunta hoje, no mundo espiritual, que ele perguntou de manhã, está perguntando à noite, para a igreja de manhã, para a igreja à noite, vocês querem ser curados? E o paralítico que respondeu? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo. O que ele respondeu? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que ele fez? Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. O que acontecia nesse tanque?
É um tanque que existe até hoje lá em Israel, chamado tanque de Betesda. Esse tanque, uma vez por ano, vinha um anjo de Deus, que é o anjo da cura. Esse anjo balançava as águas, e o primeiro doente que entrasse nessas águas era curado. Só que ali tinham 5 degraus, 5 pavilhões eram 5 degraus. Então aquele paralítico, todas as vezes que ele pensava, agora o anjo está para vir aí, é uma vez por ano. Toda vez que ele pensava, hoje é o meu dia, né? Não era o dia, porque sempre ia alguém e pulava na frente dele. Então ele já estava quanto tempo ali? 38 anos. E o que representava? 38 vezes que o anjo balançou a água, foi embora, e na vida dele nada aconteceu. Só que, um dia, quando ele achou que nada mais ia acontecer na vida dele, ele se depara com alguém na frente dele, e talvez ele estivesse de cabeça baixa, e Jesus conhece a história dele, porque Jesus conhece a nossa história, e Jesus vê que ele não aguentava mais aquela situação de 38 anos, e Jesus pergunta para ele, olha para ele e fala, homem, você quer ser curado? E ele fala, eu até quero, mas todas as vezes que eu tentei não deu certo. E Jesus fala para ele, então agora vai dar certo, porque antes, uma vez por ano, a água era agitada, agora eu vim para falar que todo aquele que crê pode ser curado, e não vai ser uma vez por ano, vai ser todo dia. E aí então ele fala, agora você quer ser curado? Eu não perguntei o teu problema, eu não perguntei quantos anos faz, porque eu sei quantos anos faz, eu não perguntei se você acha, não é, que eu posso ou não posso, eu só perguntei, você quer ser curado? E o homem respondeu, eu quero. Então ele fala, levanta, anda, pega a tua cama e anda. E o homem levanta na hora, amém? Só que não acaba por aqui, no versículo de número 10, aliás, diz assim, por isso disseram os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito no sábado, porque os judeus guardavam o sábado, então eles não queriam que nada fosse feito no sábado, e nem que uma pessoa fosse curada no sábado, preferia que a pessoa ficasse doente, ao invés de ser curada. Versículo 11, ao que ele respondeu, né, porque eles perguntaram para o homem, como que você foi curado no sábado? Não pode ser curado no sábado. Aí o homem respondeu o quê? Lê o 11, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, não é comigo, você está vindo reclamar comigo, vai reclamar com ele. Quem mandou levantar, não foi eu que quis levantar no sábado, ele veio e me curou no sábado. E aí ele fala, eu estou andando, eu não sei como que foi, eu não sei se é contra a lei de vocês, eu não sei se é contra a regra que vocês acham que tem que ser, mas uma coisa eu sei, Jesus mandou eu levantar e eu estou de pé. Versículo de número 12, leia, vocês estão acompanhando ou não? Então leia o 12, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Agora o que eu quero tocar no ponto, versículo 14, quero tocar nesse ponto, leia o 14. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse, olha, já está curado. Está curado, hein? É tipo assim, sabe, quem te viu, chegou na igreja endividado, agora está prosperando, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Não tinha um gatinho para puxar pelo rabo, hein? Agora está de carro bonito. Nossa, morava num barraco, morava lá, né? Parecia a gente antigamente, né? Morava na casa dos 3 porquinhos, lembra? Te morou na casa dos 3 porquinhos? Que 3, 4 dormia na cama, aí 4 dormia no chão, lembra? Aí quando chovia, chovia mais dentro, quando chovia mais dentro da casa do que fora, lembra disso? Ainda tinha, fizeram pobre é fogo, né? Improvisamos uma piscina lá no meio da terra, e tinha até piscina na casa do pobre. Aí quem te viu e quem te vê, hein? E olha para quem está do seu lado e fala isso, fala assim, quem te viu e quem te vê, hein? Não era você que estava 38 anos deitado lá, não era você 38 anos sem esperança, 38 anos que você estava lá, o anjo agitava a água e você nunca conseguia, mas agora não, agora Jesus mudei a sua vida, Jesus está falando, agora eu te curei.
E tem muitas áreas da sua vida que Jesus já fez a obra, que Jesus já te curou, que Jesus já te prosperou, que Jesus já te abriu as portas, que Jesus já mudou o seu nome. Mas Jesus, Ele dá essa pergunta, Ele traz a consciência, você está bem agora? Está bem? Você estava mal, hein, cara? Melhorei sua vida, hein? Só que é o seguinte, olha o que Jesus fala, leia o resto. Versículo de número 14 ainda. Não. Vocês estão acompanhando? Então vai lá, forte, lê. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ó, quem te viu, hein? Vejo que estás curado, hein, rapaz? Passou por um momento, hein, que ninguém estava nem aí para você, eu te curei. Só que é o seguinte, eu vou te dar um aviso. Qual foi o aviso? Não peques mais. Para quê? Você vai ficar pior se você insistir no pecado. Você ficou paralítico 38 anos, eu te curei. Só que se você voltar a pecar de novo, ou seja, o que é pecar? Se você se afastar da minha presença, se você não seguir os preceitos de Deus, se você não pegar a Bíblia, você quer saber se você está pecando ou não? Pega a Bíblia e compara com a sua vida. Se tiver igual, você está na bênção. Se não tiver igual, você está doente, precisa de cura. Lê a Bíblia. Não precisa ninguém, irmãos. Quem sabe fazer interpretação de texto, lê a Bíblia e entende. Não precisa, eu preciso ser um pastor, um teólogo, um presbítero, um santo vice-querubim. Não. Você só precisa ter interpretação de texto. Porque a Bíblia ela é muito simples de ser lida. Alguns textos têm palavras difíceis pela tradução, mas as histórias são fáceis. No Novo Testamento o que Jesus falou está muito claro. Não tem como não entender. Apocalipse está muito claro. Não tem como não entender aquilo que Jesus está falando. E então, o que eu tenho que fazer? Comparar a minha vida, porque às vezes as pessoas elas estão vivendo um tempo onde elas acham que tudo é perdoado. Não, a gente está na graça, Jesus já morreu por mim, agora então está tudo certo, eu vou para o céu. Não é bem assim. Esse homem, pelo que Jesus falou aqui, pelo que a gente leu aqui, ele não ficou mal do nada. Você consegue interpretar isso comigo? Ele não ficou mal à toa, ele ficou mal porque ele pecou. Ou seja, aí Jesus fala para ele, lembra, você pecou e ficou 38 anos daquele jeito, você quer de novo? Não quero. Então, segura a tua onda. Segura a tua onda para não acontecer coisa pior com você. Porque, mas Jesus já me curou, posso fazer tudo. Não. Jesus te curou. Jesus voltou você para o estado que Deus te criou. Jesus voltou você para o estado original. Agora não sai mais da presença de Deus. Agora fica com Jesus. Agora aprende com Jesus. Pastor, mas eu vou ter que ser perfeito. Não, só fica com Jesus que Ele vai guiar a sua vida. Só fica com Jesus que Ele vai te purificar. Só fica com Jesus, só confessa diante dEle, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou doente. Nas áreas que eu estou doente, me cura. Aí Jesus vai te curar. É isso que Jesus estava falando para esse paralítico, porque Jesus é a solução. Fala assim comigo, Jesus é a solução. Agora fala uma coisa, se você não lembrar de nada que eu preguei aqui, a única coisa que eu quero que você lembre é essa frase que eu vou falar agora. Diga assim comigo, sem Jesus não há vida. Fala de novo para você não esquecer. Você vai chegar em casa, sua mãe vai falar, como foi o culto? Foi uma bênção. Sua irmã vai falar, como foi o culto? Foi uma bênção. Aí você vai falar assim, qual foi a pregação? Não lembro. Então você lembra, sem Jesus não há vida. Por quê? Será que Deus é um Deus ditador? Deus é Deus ditador? Deus fala assim, não, porque assim às vezes as pessoas desenham a Bíblia de uma forma que dá a impressão que Deus é ditador. Tem que ser assim, se você não fizer assim, você vai para o inferno. Não é assim que parece? É assim, tem que ser assim, 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 assim. Se você não fizer, você vai para o inferno. Na verdade, Deus não é ditador. Por quê? Porque, vou dar um exemplo para você. Se a água, presta atenção, se a água pudesse falar com o peixe, o que a água diria? Se a água pudesse falar com o peixe, o que a água diria? Peixe, não sai daqui, porque se você sair daqui, você não tem... O quê? Se a água pudesse falar com o peixe, ela falaria isso. É a mesma coisa Deus. Não é questão que a água quer que o peixe fique ali, porque senão... Não. É que assim, um precisa do outro.
Quer dizer, o peixe precisa da água, a água não precisa do peixe, mas o peixe precisa da água. Deu para entender? Sacou? Sacou ou não sacou? Sem Deus, nada você pode fazer. Sem Deus você não tem vida. Se você sai da presença de Deus, você perde a vida. Você perde a vida. Que mais que você perde? Tempo. Pastor, mas quando eu não estou na igreja eu também estou vivendo. Sim. Você vai se afastar da igreja, você não vai vir mais no culto. Você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Você vai estar vivo, vai estar respirando, mas não significa que você vai ter vida de verdade. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sem Jesus não tem vida. Ainda que você esteja respirando, você vai viver uma vida medíocre. Você vai viver uma vida de frustração. Você vai virar um hamster de laboratório. Conhece hamster de laboratório? Fica dentro da gaiola, correndo. Aí no final, ganha um preminho, um pedacinho de queijo para ficar feliz. É isso que você quer da sua vida? Você quer ser um hamster de laboratório nas mãos do diabo? Jesus não te chamou para você ficar preso numa gaiola, mas Jesus te deu liberdade. Jesus não te chamou para ser escravo de nada e de ninguém, mas Jesus te deu liberdade. Jesus não te chamou para ser escravo de vício nenhum, Jesus te chamou para liberdade. Quem está lá fora fala assim, eu não vou para a igreja não, quem fica na igreja é tudo preso, não pode fazer nada. Não é que a gente não pode fazer, é que a gente não precisa fazer. Não deu para entender ainda? É que a gente não quer fazer. Não é que eu não posso fumar, eu posso fumar, mas não quero estragar meu pulmão. Não é que eu não posso beber, mas eu não quero destruir minha família. Eu não quero que minha família seja destruída pelo álcool, eu não quero que meus filhos aprendam a beber. Por isso que eu não bebo. Eu posso me prostituir, mas eu não quero. Não quero. Não quero. O grande problema do ser humano é que ele deixa para resolver as coisas quando já não tem mais jeito. É melhor eu declarar, Jesus, eu preciso de cura agora, enquanto tem jeito. É igual uma pessoa que está com câncer. Qual que é o conselho do médico? Uma pessoa que descobre que está com câncer, qual que é o conselho do médico? Já começa a tratar o quanto antes. É ou não é verdade? Tem pessoa que já está no estado final, aí vai lá, aí o médico fala, se você tivesse vindo antes, seria mais fácil, porque quando descobre já começa a tratar, é mais chances de conseguir ser curado, de melhorar. É ou não é verdade? Mas as pessoas não, como elas não param de respirar, estão longe de Deus, acham que estão curadas, mas na verdade estão doentes. E aí quando chegam no pior estágio da doença, de estar longe de Deus, elas se aproximam de Deus de novo. E não é errado isso, só que também a obra que Deus vai fazer não vai ser do dia para a noite. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que vai ser na hora. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que vai ser instantâneo. Jesus faz milagres instantâneos. Jesus não é miojo, mas faz milagres instantâneos. Só que tem coisas que não vão ser instantâneas. Tem coisa que vai ser por etapas. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 51, para você ver isso, a cura instantânea. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Todo mundo achou? Pastor, muito rápido. Você está no celular? Estou na Bíblia. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Acharam? Então leia. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus curou o cego de Jericó na hora. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então vê. Agora, estou vendo tudo. Esse foi um milagre instantâneo. Foi uma cura instantânea. Mas em Marcos 8, volta agora, 2 capítulos. Em Marcos 8 nós vemos um outro cego que não foi curado instantaneamente, ele foi curado por etapas. Marcos capítulo 8, versículo 22. Quem achou? Então, leia comigo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa?
24, leia. Então, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores, os vejo andando. Percebeu? No primeiro, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, vê na hora, pum, já está vendo. Esse aqui, Jesus pega a saliva, já foi um processo um pouco diferente, foi um processo meio nojento, pegou saliva, terra, misturou com saliva, passou nos olhos dele e falou: agora lava. Ele lava. Você está vendo? O que ele responde? Estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores. O que representava isso? Ele estava passando por um processo de cura. Ele estava passando por um processo, por etapas, para que ele vivesse a cura depois completa. Então, o que nós entendemos com isso? Tem obra que Deus faz que é na hora. Tem obra que Deus faz que é instantânea. Mas tem obras que Deus faz que vão ser etapas na nossa vida. E por quê? Agora vai em Mateus. De Marcos voltam mais um livro. Mateus capítulo 8, versículo 1. Mais uma demonstração aqui de cura instantânea. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 3. Acharam? Então leia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: o que ele disse? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Quero, fica limpo. Oh, por isso que eu gosto de Jesus, cara. Eu gosto de Jesus, que Jesus não fala. Jesus podia falar igual o ancião, né? Quero, fique limpo. Mas aqui tem um ponto de exclamação, você percebeu? Tem um ponto de exclamação, porque o nosso Jesus, ele não era assim, quase morrendo. Jesus falou: quero, porque o leproso pergunta assim: Senhor, eu sou leproso, o Senhor quer me curar? Jesus falou o quê? Quero, fica limpo. E o que o Senhor está falando hoje? Talvez você está em algumas áreas da sua vida, será que Deus quer? Deus está falando para você a mesma coisa. Quero, se você crê, fica limpo. O que mais? E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ou seja, milagre instantâneo. Agora, Lucas capítulo 17, o leproso foi purificado instantaneamente. Agora olha em Lucas. Lucas, você vai entender o que o pastor está querendo te ensinar. Lucas capítulo 17, versículo 12 a 14. Lucas 17, 12 a 14. Acharam? Tá fácil, né? Só estamos aqui entre os três, aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, fica fácil. Lucas capítulo 17, versículo 12 a 14, leia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Leia agora com atenção. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Percebeu? Jesus, um leproso fala: o Senhor quer me limpar? Ele fala: quero ser curado. Ele é curado instantaneamente, é limpo da lepra. Nesse caso aqui, 10 leprosos gritam: Jesus, nos purifica. Jesus não fala: quero e ser curado na hora, não. Jesus fala: vão ao sacerdote e mostrem-se. Por que Jesus fala isso? Porque um leproso, ele não podia entrar nem no templo. Se ele entrasse no templo, era para testemunhar a sua cura. Então um leproso, ele ficava na porta da cidade, ele tinha que morar numa casa distante de todo mundo. Então quando eles veem Jesus, eles veem a oportunidade de ser curado. Eles falam assim: Jesus nos cura. Aí Jesus fala assim: vão lá e mostrem seus sacerdotes. Ou seja, vocês creem que vocês vão dar o testemunho? Nós cremos, mas a gente está ainda leproso. Vocês não estão entendendo? Vão indo. Enquanto vocês vão indo, eu vou agir na vida de vocês. Faz sentido para vocês? Então o que o Senhor está falando para nós nessa noite? O Senhor está falando: tem coisas que eu vou fazer instantaneamente, mas tem outras coisas que será um processo. Tem outras coisas que Deus vai permitir etapas na sua vida. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque Jesus conhece o seu coração. Jesus conhecia o coração desses 10. Daquele lá Jesus falou: não vou curar na hora, porque ele está preparado para ser curado na hora, ele não vai se desviar na minha presença. Mas nesses 10 aqui, ó, agora versículo de número 15, não, 14 ainda, vai, leia. Ao vê-los,
Disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram no caminho, foram purificados. Agora versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, nem judeu era samaritano. Samaritano era uma mistura de judeu com o povo de Samaria, era tipo o judeu da 25 de março. Então Jesus perguntou, o quê? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pegou a visão? Ou não pegou? A visão é a seguinte: aqueles 10 que foram indo para se mostrar ao sacerdote, foram curados. Não foi na hora, mas quando eles foram andando, a lepra foi subindo. Quando chegaram na frente do sacerdote, já entraram no templo, o sacerdote falou: vocês não são leprosos? Não, aqui, estou purificadinho. Aí, ou seja, foram curados. Quantos foram? Diga, 10. Jesus curou 10. Só que depois que eles saem, um cumprimenta o outro, tamo junto. Um voltou para a balada, o outro voltou a beber, o outro voltou a ser motorista de ônibus e ficar olhando para as meninas que passam, o outro voltou não sei para onde, fazer as besteiras que fazia antes, o outro voltou a maltratar a mulher, o outro voltou a fazer filho e depois não assumir, o outro voltou para os pecados que tinha. Mas um dos 10, o que ele fez? Falou: não vou fazer nada antes de ir lá agradecer quem me curou. E aí quando ele vai, ele não era judeu. Interessante isso, ele não era judeu. É aquela pessoa que você fala assim: essa aqui é a última que vai agradecer a Deus. Essa aqui é da família, essa aqui é a última que vai se converter. Mas às vezes é aquela que Deus escolhe, é aquela que é mais firme. E ele vai para a presença de Jesus e fala: mestre, ele se prostra e ajoelha. Ele fala: mestre, eu era um leproso, olha, eu vim te agradecer. Aí Jesus pergunta: ué, mas eu não curei só você, cadê os outros 9 que eu curei? Senhor, eu não sei para onde eles foram, mas depois que o Senhor me curou, eu entendi que só em Ti há cura, só em Ti há vida, só em Ti é livramento, porque ninguém pode me purificar, só o Senhor. E eu entendo que sem Ti eu não sou nada, e a partir de agora eu quero andar contigo. Aí Jesus fala: então vai, porque verdadeiramente você foi curado. O que eu entendo com esse último versículo aqui no 19? Disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Ele não só foi curado, mas ele foi salvo. Eu não quero ser só curado por Jesus nas áreas da minha vida. Eu não quero só melhorar financeiramente. Eu não só quero ter um bom carro. Eu não só quero morar numa casa boa. Eu não quero ter uma roupa legal para andar. Eu não quero ter uma faculdade para dizer assim: não, eu me formei e tal, esquecer de Deus. Não, isso daí para mim, Deus vai me dar. Mas o que eu mais quero é eu quero ser curado, mas eu também quero ser salvo. O que adianta Deus melhorar a sua vida e você para o inferno? O que adianta aqueles 9 que foram curados irem e não agradecerem, não ficarem na presença de Deus e voltarem novamente? E talvez a lepra volta para a vida deles. Mas esse aqui que voltou para agradecer, a lepra nunca mais voltou para a vida dele, porque Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, consumou a cura na vida dele com a salvação. E sabe o que Deus está falando para mim? A humanidade, irmãos, está precisando de cura. A humanidade está doente. Você não percebe isso? A pandemia, ao invés de melhorar o coração das pessoas, piorou. As pessoas estão mais egoístas. Ontem a Fran estava na fila de gestante e uma velha empurrou ela, dizendo: aqui, menina, é uma fila preferencial. Aí a Fran falou assim, fez assim para ela. Que a Fran é educada, né? Se eu falar: ô velha, você não tá vendo que eu tô grávida não? Mas a Fran é de boa, né, Fran? A Fran tá me formando a ser de boa também. Nós estamos vivendo os piores dias da humanidade. Nós estamos vivendo dias que falam assim: gente, vai, como aconteceu no começo da pandemia, vai acabar papel higiênico. Tem gente que vai lá, coloca 50 no carrinho e quer que se lasque os outros. A humanidade não melhorou com a pandemia. A humanidade está piorando. A pandemia não ensinou. Não vou generalizar. Algumas pessoas aprenderam, mas a maioria não.
A maioria continua longe de Deus, achando que, não, foi um acontecimento pontual. Vocês sabiam que 2023, segundo o satanismo, já está marcado para ter uma nova? 2023 está marcado para ter uma outra pandemia pior do que essa. E eu pergunto para você, num tempo de enfermidade, porque nós estamos vivendo, se você olhar espiritualmente, é um ciclo de enfermidade. Se há um demônio que a gente está combatendo nesses dias, é um demônio da enfermidade. Por isso que hoje a palavra vai de encontro, e eu estou vendo esse demônio, ele cai por terra. Nós fomos lá no hospital orar pelo senhor Portela. Nós oramos pelo Denis, e nos primeiros 7 dias de oração, o Denis foi curado. Mas quando ele voltou para casa, a Ju me contou, está assistindo, se for mentira, coloca aí. É ela que me contou, ela vai mentir? Ela falou assim, pastor, ele foi dormir, na 3ª noite, ele viu um vulto preto entrar no quarto, o vulto sentava em cima dele, sufocava ele, e sufocava para tirar o ar dele. Ou seja, é mais do que uma pandemia natural, é mais do que uma falta de ar natural, é espiritual. A enfermidade da nação, a enfermidade do mundo é espiritual, e o único que pode nos curar, e não só nos curar, mas como nos salvar, se chama Jesus Cristo. E você está no lugar certo. Esse é o lugar da tua cura. Esse é o tanque de Betesda. Agora, não é uma vez por ano que o anjo balança as águas. Agora, é toda hora. É 24 horas. Se você crê, ele te cura. Pastor, mas na minha vida está demorando de acontecer algumas coisas. Calma, Jesus não pode te dar tudo para você não ser aqueles 9 leprosos que não vão voltar mais para a presença dele. Jesus prefere um filho doente perto dele do que um filho curado longe dele. Porque um filho doente perto dele vai precisar dele, e ele vem aliviar as dores. Mas um filho curado, achando que está curado, longe dele, depois vai morrer e não vai ter salvação. Jesus prefere que eu esteja doente. Por isso que tem problemas que Deus não vai resolver na nossa vida instantaneamente. Tem problemas que Deus vai permitir que sejam etapas. Para quê? Para a gente valorizar, para a gente agradecer, para a gente lembrar do que a gente passou. Conforme eu vou andando, Ele vai me curando. E nessa noite, Jesus está fazendo a obra na sua vida. É mais um tijolinho da tua salvação. É mais um tijolinho da sua cura. Como um senhor de 60 anos, 65 mais ou menos, falou para a esposa dele assim: eu não vou mais para a igreja. Ele era frequentador da igreja há mais de 30 anos. Eu não vou mais para a igreja. Ela perguntou: por que bem? Antigamente chamava de bem, né? Por que bem? Aí ele falou assim: não, porque eu não vejo sentido. Toda vez que eu vou na igreja, o pastor prega, é um sermão, tudo mais. Aí eu vou para casa, aí volto, é outro sermão. Ele vai dizer, 30 anos, eu já perdi as contas de quantos sermões já ouvi, e eu não vejo muito sentido nisso. A esposa dele virou para ele e falou assim: desde que eu casei com você, todos os dias, quando eu estou em casa, eu faço o seu almoço e você come. Você também não se lembra de todos os pratos que eu fiz. Aliás, nem eu que cozinhei lembro. Mas todos eles te alimentaram. E você só está vivo porque você comeu todos esses anos. Assim é na presença de Deus. Dá a impressão que tudo é sempre a mesma coisa, mas a cada dia é uma cura, e a cada dia é um alimento para as nossas vidas. Que você hoje saia daqui com essa percepção. E eu termino essa mensagem com 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus quer curar a nossa terra.